falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science. Bom, hoje nós vamos ver aqui a estrutura de Lewis. Sabe, quando alguém me diz que bate química, aleja química, eu só lhe pergunto se já resolveu seus problemas com Lewis. Porque os problemas com Lewis são problemas que são infinitos praticamente. As pessoas, quando falamos de estrutura de Lewis, estão a dizer que não, isso eu não sei fazer, eu sei fazer tudo na química, mas estrutura de Lewis, por favor, me perdoe. Estou me informando aqui, pá. Ok, tá certo. Então hoje nós vamos representar a estrutura de Lewis das ligações do tipo covalente. Também vamos entender aquelas ligações covalente polar, nesse caso covalente apolar. Também vamos entender aquelas ligações dativas, nesse caso, porque tem covalente e dativa também, certo? Temos dativa, quando é que se doa eletrões, quando é que se recebe eletrões, quando é que se doa eletrões, esse tipo de coisa aí. Mas ok, vamos lá passo a passo, só correr muito. Então eu levei aqui o livro A Ciência da Coisa. Acredito eu que você já tem o livro A Ciência da Coisa. Caso não tenha, por favor, tenta lá adquirir com o autor. Está a um bom preço nesse caso, são 200 meticais apenas. Mas aqui eu abri na página 68, tem aqui algumas anotações acerca de estrutura de Lewis que eu fiz aqui. Que, bom, para quem lê, né, lê muito e lê com gosto, é claro que tem algumas piadinhas aqui, porque afinal, o livro do autor, nesse caso, o livro do autor escreveu, então tem que colocar aqui como se estivesse a conversar contigo. Esse livro aqui, na verdade, ele conversa contigo, ele te faz entender coisa passo a passo. Então, nesse caso aqui, os primeiros passos de química estão aqui mesmo e você precisa. Digamos que em termos do ensino geral, você tem a 8ª classe, 9ª classe, 11ª classe neste livro, certo? Tem essas 3 classes aqui resumidas neste livro. Ok, tá certo? Então vamos lá ver o que acontece aqui na estrutura de Lewis, porque é isso o que nos interessa neste vídeo. Bom, vamos às regras. Primeiro, para você ter, você dominar a estrutura de Lewis, nesse caso, de acordo com o livro A Ciência da Coisa, dizem que primeiro você tem que determinar o somatório dos eletrões de valência de toda a molécula. Como é que se faz isso? Bom, primeiro você tem que determinar o somatório dos eletrões que estão em toda a molécula, nesse caso. Vou dar um exemplo aqui. Você tem aqui o CO2. Eu tenho que determinar o somatório dos eletrões de valência de todos os elementos que estão aqui nessa substância. Então, como é que eu faço? Eu sei que carbono está no 4º grupo, então porque ele termina com 4 eletrões. Vamos fazer aqui 4 mais oxigênio está no 6º grupo. Isso indica que ele tem 6 eletrões de valência. Mas nós temos aqui 2 átomos de oxigênio. O que você vai fazer? Vai fazer 2 vezes 6. Então, 2 vezes 6 vai dar 12. 12 mais 4 vai dar o quê? Vai dar 16. É proibido fazer a adição antes de fazer o quê? A multiplicação. Então, nesse caso, fiz aqui 2 vezes 6 dá 12. Depois 12 mais 4 dá 16. Então, aqui nós temos 16 eletrões no total. Não sei se você entendeu muito bem essa regra. O que ela quer de ti? Você vai determinar o somatório de todos os eletrões de valência que estão nessa molécula. Vou dar mais um exemplo para ver se você entendeu, né? Então, significa que você tem que conhecer a tabela periódica. Mas eu venho cantando isso em todos os vídeos nesse caso. Ok, tenho aqui a molécula de água, por exemplo. Quantos eletrões de valência, quer dizer, quantos eletrões ele tem no total essa molécula? Então, nós temos que o hidrogênio está no primeiro grupo. Significa que tem um eletrão de valência, mas aqui nós temos 2 átomos. Eu tenho que relaxar porque estou a correr muito. Ok, nesse caso, vou falar aqui lentamente porque estou a ver que estou a correr muito. Então, o que é que nós vamos fazer? Hidrogênio está no primeiro grupo, certo? Certo. Aqui nós temos quantos átomos? Nós temos 2 átomos. Você vai fazer aqui 2 vezes eletrões de valência que o hidrogênio tem. Ele tem quantos eletrões? Ele tem 1 eletrão de valência. Então, vou fazer 2 vezes 1. Mas, só temos um átomo de oxigênio e ele está no 6º grupo. Então, vai ser mais 6. Isso vai nos dar o quê? 2 vezes 1 vai nos dar 2, mais 6 vai dar 8 eletrões no total. Acredito que você entendeu como é que se determina o somatório dos eletrões de valência que estão numa determinada molécula. Então, já expliquei aqui. Vamos à segunda regra. A segunda regra diz o seguinte, ok? Dei muitos exemplos aqui no livro Ciência da Coisa, como se determina o somatório dos eletrões de valência de uma molécula. A segunda regra diz que nós temos que determinar o átomo central, certo? Temos de determinar o átomo central. Mas aqui é muito simples, não precisa bater muita matemática. O átomo central geralmente é aquele átomo que possui menos. Temos de determinar o átomo central, é aquele que possui menor número de átomos, certo? O átomo central é aquele que possui menor número de átomos. Por exemplo, aqui eu tenho nessa molécula de água, H2O, nesse caso. Quem tem menor número de átomos aqui? Dá para entender que quem tem menor número de átomos aqui é o oxigênio. Então, nesse caso, o oxigênio vai ser o nosso átomo central. Só levar o oxigênio e colocar no meio. Tipo, nesse caso, vamos colocar aqui HOH.
Então essa regra é muito simples, acho que você gostou muito, né? Então, o átomo central aqui que tem menor número de átomos. Nesse caso, eu tenho aqui uma molécula de CO2. Quem é o átomo central? Muito bem, o átomo central é o carbono. Gostei, é sério, gostei. Nesse caso, vamos colocar o carbono do meio. Oxigênio aqui, oxigênio aqui. Muito bom. Então, vamos lá ver. Vou colocar aqui NH3. Quem é o átomo central? Então você já percebeu essa regra, vamos sair dessa. Vamos na terceira regra. A terceira regra diz o seguinte: ligar os átomos por ligações simples. Quer dizer, você já colocou o átomo central, então você vai ligar os átomos pelas ligações simples. Então vou dar aqui um exemplo com esse que já está aqui, porque não lhe tirei. Então nesse caso, você já colocou o átomo central, não é assim? Já colocou, depois já colocou esse aqui, colocou o outro aqui, porque são três nesse caso, vai colocar o outro de baixo ou de cima. Não sei onde você gosta de colocar, em cima ou embaixo, ok? Depois vai ligar os átomos pelas ligações simples, vai fazer isso. Essa terceira regra diz que você tem que ligar os átomos pelas ligações simples. Não, usa ligações simples, liga os átomos. E acabou, é a terceira regra. A quarta regra diz o seguinte: distribuir os eletrões remanescentes. Ok, espera lá. Bom, isso aqui nós vamos entender mais na prática. A quarta regra diz que vamos distribuir os eletrões remanescentes. E a quinta regra diz o seguinte: completar o teto do átomo central. Bom, isso aqui nós vamos entender na prática. Praticamente isso aqui vamos entender na prática. A terceira, a quarta e a quinta regra vamos entender muito bem na prática. Vamos a um exemplo aqui de representar a estrutura de Lewis de uma determinada molécula. Vou começar com a molécula de água, pode ser, né? Então nós temos aqui a molécula de água. Então, a molécula de água, primeira regra, nós combinamos que temos de determinar o somatório dos eletrões de valência dessa molécula, nesse caso. Nós temos aqui o hidrogênio está no primeiro grupo, vai ser 1 vezes 2. Ou vai fazer o seguinte, não 1 vezes 2. Temos dois átomos, né? 2A, tanto faz, vai fazer 2 vezes 1. São eletrões de valência do hidrogênio. Então, vamos fazer o quê? Mais oxigênio aqui, está no sexto grupo, nesse caso vai ser mais 6. Então, no total aqui nós temos quantos eletrões? 2 mais 1, 2 vezes 1 vai dar 2, mais 6 vai dar 8. Então, nessa molécula nós temos 8 eletrões, certo? Muito bem, vamos na segunda regra, determinar o átomo central. Não é essa regra que vem? É essa regra sim. O átomo central é aquele átomo que possui menor número do que? De átomos, nesse caso. Então, nesse caso, dá para entender que o átomo central aqui é o oxigênio. Então, vou colocar aqui o oxigênio do meio. Estamos juntos, né? O oxigênio vai ficar do meio, hidrogênio aqui e o outro hidrogênio aonde? Aqui. Ok, tá certo. A terceira regra diz que vamos ligar os átomos pelas ligações simples. Então você vai fazer o quê? Vai ligar. Só que tem que entender, o hidrogênio está no primeiro grupo, só faz uma ligação, certo? O hidrogênio só faz uma ligação. Então hidrogênio para hidrogênio tudo já acabou. E a quarta regra diz o quê? Então nesse caso, a quarta regra já nos disse que temos que distribuir os eletrões remanescentes. Quantos eletrões remanescentes sobraram na nossa molécula? Vamos lá, cada traço que nós colocamos são 2 eletrões. Então, você usou 2 mais 2 dá 4 eletrões. Então, nós usamos 4 eletrões para estabelecer a ligação entre átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Então, nesse caso, nós temos aqui 8 menos 4. 8 menos 4 vai nos dar o quê? Vai nos dar 4 eletrões. Sobraram 4 eletrões remanescentes. Estamos juntos, né? Então, esses eletrões remanescentes vamos distribuir, nesse caso, no átomo central. Por que nós vamos distribuir no átomo central aqui? É porque o hidrogênio já está bem na vida. O hidrogênio só faz uma ligação. Não podemos lhe violar. Estamos juntos, né? O hidrogênio só faz o quê? Uma ligação. Fixa lá isso. O hidrogênio já está bem na vida. Então, nesse caso aqui, sobraram 4 eletrões remanescentes. O que diz a quinta regra? A quinta regra diz que temos que completar os eletrões do átomo central de modo que ele atinja o teto. Olha só que na quinta regra, o oxigênio aqui, ele não está estável. Nesse caso, o oxigênio só tem 4 eletrões. E nós, olha só, que coincidência, sobraram quantos eletrões? Sobraram-nos 4 eletrões. Podemos dar esse átomo de oxigênio e a nossa vida fica nice. Nesse caso, vamos colocar 2 eletrões em cada sítio, simplesmente só ficam 2 eletrões. Vamos colocar aqui também 2 eletrões. E prontos, já está. Já está. Representamos a estrutura de Lewis do quê? Da molécula de água. Então, nesse caso, de uma forma resumida, nós temos que isso fica H-O H. Então, se você quiser, pode fazer simplesmente isso. E isso já o quê? Já acabou. De acordo com o livro A Ciência da Coisa, ok? Então, vamos lá ver mais uma coisa. Mas aqui essa estrutura dizem que, bom, não é tão linear assim como nós pensamos que é. Então, geralmente tinha que ver assim, ok? Só estava a te explicar aqui para facilitar o que é essa nossa vida nesse caso, ok?
Só querer facilitar o que é essa a nossa vida. Então, nesse caso, fica mais ou menos assim, ok? Então, a estrutura da molécula de água fica mais ou menos assim. Ok, tá certo. Eu só quero explicar. Vamos lá continuar aqui. Vou representar um outro exemplo. Nesse caso, podemos representar aqui átomos de dióxido de carbono. Molécula de dióxido de carbono, como é que fica na estrutura de Lewis? Vamos lá, primeiro determinar o somatório dos eletrões dessa molécula. Carbono está no quarto grupo, então só temos um átomo, vai ser 4 mais. Oxigênio está no sexto grupo, mas temos 2 átomos, vai ser 2 vezes 6. Isso aqui vai nos dar 12, 12 mais 4 vai nos dar o quê? Vai nos dar 16. Segunda regra, determinar o átomo central, certo? Átomo central aqui vai ser o carbono, porque tem menor número de átomos. Vai colocar o carbono no meio. O carbono fica onde? Fica no meio. E vamos ligar esses átomos por ligações simples. É a terceira regra, sei. Liga aqui. E vamos lá saber quantos eletrões sobraram nesse caso. Nesse caso nós usamos 4 eletrões, não é assim? Vamos fazer aqui 16 menos 4, estamos a dizer no total que sobraram 12 eletrões. Então vamos distribuir esses 12 eletrões em torno dos átomos que estão nas laterais. A regra diz isso, porque o oxigênio também ainda precisa estabelecer o teto. Assim, aqui todo átomo precisa estabelecer o teto. A regra diz o seguinte: vamos distribuir os eletrões remanescentes aos átomos laterais. Então, nesse caso são 12, então não se preocupa. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E prontos. Parece que já não sobramos com eletrões. Não sei se vocês conseguem perceber. Só que, na quarta regra dizem que nós temos que estabelecer, que nós temos que fazer com que o átomo central ele fique estável. E ele, para ficar estável, precisa de quantos eletrões de acordo com o teto? Precisa de 8 eletrões. E ele só tem quantos eletrões ligados a ele? Ele só tem somente 4 eletrões ligados a ele. Então, nós precisamos estabelecer o átomo central. E eu não sei como vamos fazer isso, mas sem estabelecermos o átomo, sem estabelecermos a estabilidade do átomo central, nós não fizemos nada, fizemos uma timba. Precisamos organizar isso. Como é que nós vamos fazer isso? Regras são regras, temos que seguir. Bom, se o átomo central precisa ficar estável e as laterais não precisam, então vamos sequestrar os eletrões das laterais, não tem como. Se ele precisa ficar estável, ele precisa de 4 eletrões no total. Só que também não dá para roubar de um lado só. Então, nesse caso, vamos roubar 2 eletrões dessa de tinta. Deixa-me dar de tinta só para te explicar bem. Vamos roubar esses 2 eletrões desse átomo central, que é o carbono nesse caso. Também vamos roubar 2 eletrões daqui e vamos dar o átomo central. E prontos. Tendo feito isso, você já estabeleceu as regras. Nesse caso, ficamos com que situação? Vou colocar aqui. Ficamos com a situação seguinte. Ficamos com isso. Ok, não estou a escrever tão bem aqui. Ficamos com carbono, oxigênio aqui. Tem que ter o mesmo tamanho. Oxigênio aqui, certo? Então, ficamos com o quê? Então, você sequestrou. Recorda que tinha um traço aqui, E você roubou 2 eletrões que equivalem a um traço. Vai dar um traço aqui e um traço aqui daquilo que você fez. E sobraram esses 2. Então, você vai colocar aqui os que sobraram. Nesse caso, sobraram 1, 2, 3, 4. 1, 2, aqui tem a ponto aqui. 1, 2, depois 3, 4. E prontos. A estrutura de Lewis da molécula de dióxido de carbono fica dessa forma, certo? Então, nesse caso, se você quer colocar de uma forma muito estilosa, já sabe que cada pontinho representa o quê? Cada pontinho representa um traço. Ou podemos fazer assim, de uma forma resumida. Coloca teu carbono aqui, teu oxigênio aqui, teu outro oxigênio aqui. Fazes isso. Fazes um traço aqui, um traço aqui, um traço aqui, um traço aqui. E prontos. Já está. Não sei se vocês perceberam. Então, o que aconteceu é que tivemos que sequestrar eletrões dos átomos laterais para podermos estabelecer o quê? Estabelecer o teto. Ok, vou num outro exemplo meio prático. Não sei se vocês perceberam. Já está, já representamos a estrutura de Lewis do dióxido de carbono. Vamos lá na molécula de amoníaco ou amônia. Quantos eletrões ele tem no total? Vou fechar aqui o livro, A Ciência da Coisa, só para nós termos certeza que nós todos aqui já percebemos. Fechado o livro, mas também fui eu que escrevi, pessoal. Ok, vamos lá ver. O que acontece? Primeiro vamos determinar o somatório dos eletrões de valência dessa molécula. Nesse caso, o nitrogênio está em que grupo? Está no 5º grupo. Tá vendo aqui? Você precisa conhecer os grupos da tabela periódica. Então, nesse caso, você vai fazer 5 mais
O hidrogênio está no primeiro grupo, não significa que tem um eletrão. Mas são 3 átomos, então você tem que fazer 1 vezes 3. No total, vamos ter quanto como resposta? Exatamente. Temos 8, porque 1 vezes 3 dá 3, mais 5 dá 8. Segunda regra, determinar o átomo central. É isso que nós combinamos, não é assim? Átomo central. Átomo central é o nitrogênio. Vamos colocar o nitrogênio do meio. Fica no meio, você? Vamos colocar um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, outro podemos colocar de baixo. Certo? E vamos ligar os átomos por ligações simples. Essa é a terceira regra. Liga os átomos por ligações simples. Só que nesse processo acontece que o hidrogênio já ficou satisfeito, porque ele só faz uma ligação. Não é assim? E pronto. Só que já vamos na quarta regra. Temos que estabelecer com que o átomo central tenha o que? Estabelece que com que o átomo central atinja o teto. Acontece que o átomo central só tem quantos eletrões ligados a ele? É uma questão para ti. Quantos eletrões estão ligados ao átomo central? A outra questão seria quantos eletrões nós gastamos. É isso que eu quero saber. Nessas ligações que nós fizemos, quantos eletrões nós gastamos? Ficaremos aqui com 8 menos quantos eletrões que nós gastamos. Temos 2, 4, 6. Se você respondeu 6, muito bom. Então, vai fazer 8 menos 6. 8 menos 6 eletrões vai dar o quê? Vai dar 2. Sobraram 2 eletrões. E a quinta regra diz que nós temos que estabelecer o teto. Custe o que custar, o átomo central tem que atingir o teto, o átomo central. Só quando nós observamos, temos que o átomo central parece que tem 6 eletrões, porque tem esse 2, 4, tem esse 2, 4, 6. Então, mas também que coincidência, pessoal, sobramos com 2 eletrões remanescentes. Podemos levar esses 2 eletrões remanescentes e podemos dar o átomo central. Vamos colocar aqui 1, 2. E pronto, conseguem ver que nessa estrutura aqui nós temos existência de eletrões livres. Essa ligação é uma ligação covalente dativa, porque ele está a mostrar que ainda pode doar os eletrões para o outro átomo, caso venha um outro átomo a querer se ligar. Estamos a dizer que a Nilza aqui, ela se liga em 3 homens, nesse caso sendo hidrogênio, homem, homem, homem. Então a Nilza pode se ligar a esse homem, a esse homem, a esse homem, a esse homem, a esse homem. Mas se existir outros homens que tenham moral nesse caso de se ligar a Nilza, pode vir a se ligar, porque ele tem eletrões livres. A ligação covalente dativa, ela mostra eletrões livres, a existência de eletrões livres, por isso que ela é dativa, ela tem a capacidade de doar esses eletrões livres. Essa aqui é um composto que tem ligação covalente dativa, ok? Muito bom? Ok, legal. Vamos sair dessa, então já está representado. Vou dar mais um exemplo. Vamos lá colocar aqui quantos eletrões ele tem. Vamos lá fazer aqui o somatório dos eletrões da molécula que ele tem. Teremos aqui 6, porque o enxofre está no 6º grupo, mas o oxigênio também está no 6º grupo, só que nós temos 3 átomos. Vamos ter aqui 3 vezes 6. 3 vezes 6 dá 18. 18 mais 6 vai dar o que? 24 eletrões. Determinar o átomo central aqui que possui o menor número de átomos é o enxofre. Vai colocar aqui o enxofre, vai colocar o oxigênio, outro oxigênio aqui, outro pode colocar de cima, só para você não se habituar em colocar embaixo. Mas eu gosto de colocar de baixo mesmo. Então vamos ligar os átomos por ligações simples, lembrando que cada traço está gastando 2 eletrões. Então nós temos aqui 2, 4, 6. Faz aqui 24 menos 6. Isso vai nos dar quanto? Vai nos dar 18 eletrões. Então, sobramos com 18 eletrões remanescentes. Então, nesse caso, vamos distribuir as laterais. Vamos dar esses 18 eletrões, vamos distribuir as laterais. As laterais estamos a falar do oxigênio. Então, vamos lá contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E pronto, pessoal, já não sobraram mais eletrões e o átomo central não se encontra estável. Já sabemos, quando o átomo central não se encontra estável, a nossa estrutura de Lewis não está bem representada. E nós temos que tomar medidas drásticas. Sequestrar os eletrões nas laterais. Nesse caso, precisamos de quantos eletrões para ganhar a estabilidade no átomo central? Precisamos, nesse caso, de... Como são 6, precisamos de 2 eletrões. Somente 2. Aí temos que sequestrar 2 eletrões dele. Então, nesse caso, você diz vou sequestrar desse. Vou levar esses 2, vou mandar aqui. E o átomo central já se encontra estável.
Aí você fica a pensar um pouco, mas que tal eu roubar desse aqui, não desse que está em cima? Você diz, não, me arrependi de ter roubado nesse aqui. Vou roubar desse. Vai roubar esses dois eletrões, vai dar esse aqui, vai ficar estável. Mas você diz, não, que tal eu roubar do outro que está na outra lateral? Ah, ok, você diz, ok, vou roubar desse. E a questão que eu trago para ti é, será crime roubar num desses? Não há nenhum crime. Então nós podemos levar os eletrões de qualquer átomo que está na lateral, desde que sejam dois, de modo que o central ele ganhe a estabilidade. Então nesse caso estamos a dizer que essa estrutura aqui representa o que é uma ressonância. Porque você pode tirar eletrões desse aqui, pode tirar desse aqui, pode tirar desse aqui. Então ele representa uma ressonância. E é claro que também tem uma ligação covalente, o que é dativa, né? Nesse caso, a doação de eletrões, né? Uma ligação dativa, ok? Muito bem, acredito que você tenha percebido muito bem aqui a estrutura de Lewis, como é que isso funciona. Se esse vídeo te ajudou, por favor, deixe seu like, seu comentário e partilhe esse vídeo para os demais. Vamos nos ver nos próximos vídeos. Até a próxima!